dia a todos vocês. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Hoje temos aqui conosco o Iran Dias, que é sócio sênior da McKinsey, a Marina Mansur, que é sócia associada da McKinsey, e o Anderson Tis, que é fundador do fundo de Venture Capital Redpoint Ventures. Vamos iniciar a sessão com uma breve apresentação dos resultados do Brasil Digital Report, que é um relatório anual da McKinsey sobre a indústria digital e de inovação no país. Os resultados foram coletados nos meses de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 e hoje teremos apenas 2 capítulos do relatório, que serão investimento e talentos. Após a apresentação dos resultados, vamos conduzir um bate-papo com o Iran e com o Anderson também para ouvirmos um pouco dos aprendizados e das perspectivas do mundo de startups nesse momento de crise que é tão desafiador pelo qual estamos passando. Vale lembrar também que as perguntas de vocês podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Por favor, contribuam, a participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vou fazer uma breve introdução e vou deixar a Marina nos conduzir para algumas outras mensagens sobre o relatório, né? Uma das primeiras análises que a gente fez nesse relatório foi para entender um pouco o processo de geração de valor em algumas economias das empresas, né? O processo de geração de valor das empresas em algumas economias e também no Brasil, né? E o que a gente vê quando a gente olha Estados Unidos e China, nos últimos aproximadamente 10 anos, a gente vê, obviamente, um processo de geração de valor muito grande. Aqui a gente considera o market cap das 10 principais empresas, né? Então, um processo de geração grande de valor. E quando a gente olha especificamente quais são as empresas que compõem esses top 10, a gente vê um papel crescente, né, de novas empresas e principalmente novas empresas com viés tecnológico muito grande, com modelos de negócios diferentes, né, que foram, de certa forma, criadas nos últimos 10 anos. Quando a gente olha esse panorama de geração de valor no Brasil, a gente passou por um período de queda até 2015, com uma retomada importante de 2015 até 2019. E quando a gente vê quais são as top 10 empresas no Brasil, quais eram, quais em 2010, como o perfil dessas empresas em 2019, a gente vê um conjunto de empresas basicamente similares do que era, não mudou muito aqui no nosso caso, né? E também ainda nenhuma participação relevante nesse top 10 de empresas com viés altamente tecnológico, né? Acho que a boa notícia vem é que quando a gente olha esse grupo de empresas tecnológicas no Brasil, ele apresenta um crescimento em geração de valor mais acelerada do que o top 10 das maiores empresas, né? Isso acho que mostra que de fato a gente tem um começo aqui de um conjunto de empresas de tecnologias sendo criadas com alta geração de valor nos últimos anos, né? Quando a gente abre essas empresas, o que a gente vê de fato um conjunto de novas empresas que foram criadas durante esse período, né, que tem contribuído em grande parte para esse crescimento do setor de tecnologia, startups e empresas que com esse alto viés tecnológico, né? Então, essa breve introdução, realmente para posicionar o quanto que a gente considera importante as startups brasileiras, startups com novos modelos de negócio, mais alavancados em tecnologia, né, para, de certa forma, prover e ajudar o Brasil a modernizar e crescer a economia. Então, com esse pano de fundo, eu vou passar para a Marina para ela cobrir alguns outros insights que saíram do nosso relatório. Obrigada, Irã. Para entender um pouco mais, né, do panorama das startups, a gente fez 2 coisas. A gente fez um survey com mais de 400, um questionário com mais de 400 startups no país e entrevistou mais de 50 pessoas entre CEOs de unicórnios e grandes startups, fundadores de fundos de VCs, e experts regulatórios, advogados, pessoas do mercado regulatório.
E o que a gente achou, primeiro, uma visão overall, é que essas startups, elas têm uma certa diversidade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma homogeneidade, no sentido, principalmente no sentido de região. Então, a maior parte está na região sudeste, a maior parte são startups novas, com menos de 4 anos, e ainda com times menores, né? Quando a gente olha o perfil do empreendedor, algumas coisas saltam aos olhos. Então, aqui a gente dividiu entre o panorama empreendedor, as 100 principais startups e os unicórnios. A idade dos empreendedores não muda tanto. E o background acadêmico também não, né? Tem uma mistura ali de pessoas relacionadas à administração e engenharia. No panorama empreendedor tem gente que não tem formação nenhuma, mas o que salta aos olhos, principalmente, são a participação feminina nessas startups. Então, a mulher é a grande empreendedora do país, então, são a maioria do mercado empreendedor, mas quando a gente olha nas 100 top startups e nos unicórnios, a participação dessas mulheres é muito baixa. Outra coisa importante de olhar é que quanto mais, o que a gente tem visto aqui, quanto mais experiências esses empreendedores trazem, mais chance de sucesso eles têm. Então, a hora que você vai para o unicórnio, 44% dos unicórnios têm fundadores que já empreenderam antes. Tentativa e erro ajuda muito no sucesso de uma nova startup. E aqui a gente traz 2 capítulos. O primeiro é em relação ao investimento. Em relação ao investimento, 54% das startups é fundada com dinheiro próprio. Então, dinheiro próprio, né, de familiares. Mas a gente vê aumentando a participação do que a gente chama de angel investing. Isso aqui são pessoas físicas que investem em startups. Aumentou bastante nos últimos anos. A gente conseguiu reduzir um pouco o gap com mercados maduros, mas em termos de volume total, a gente ainda está muito longe do que poderia estar. Andando um pouco na régua, né, de investimento, entrando em fundos de venture capital, os fundos de venture capital, antes de 2012, eles eram muito incipientes. Entre 2012 e 2017, teve a proliferação de fundos de VCs no país, mas em 2018 mesmo que os volumes começaram a aumentar. E aí, em 2019, né, muito por conta da participação do SoftBank, esse volume aumentou ainda mais. Mas, apesar de ter aumentado, como participação do PIB, ainda é um volume muito pequeno, né, comparado a mercados maduros. E aqui a gente traz Israel um pouco como uma referência de um hub de inovação. Israel hoje investe mais como porcentagem do PIB do que, inclusive, Estados Unidos e China. Uma coisa interessante é que fintechs tem sido tradicionalmente o foco desses investimentos, né? Acho que talvez a crise em que a gente está vivendo talvez consiga mudar um pouco esse panorama, e health techs, né, e biotechs tomem uma proporção um pouco maior. Ter mais dinheiro sendo investido em startups gera algumas consequências. A primeira consequência é a gente tem valuations mais altos. E quando você faz uma rodada valuation mais alto, você tem que crescer mais rápido para gerar os múltiplos de retorno para os investidores. Então, quando a gente perguntou para as startups quais eram os grandes objetivos delas esse ano, 35% disse que quer expandir localmente e 20% já pensa numa expansão internacional. Outra coisa interessante é que o tempo para atingir o primeiro milhão de clientes tem diminuído cada vez mais, o que mostra que essa curva de aquisição de clientes tem sido cada vez mais acentuada. Com valuation mais alto e tentando crescer mais rápido, a gente tem faster burn rates, né, que é o custo que essa startup gasta por mês. Então, com um custo mais alto, as startups crescem mais rápido, mas também fracassam mais rápido. Então, a gente tem a comprovação das teses de investimento um pouco mais acelerada, né? Então, a gente vê que até a quantidade de meses para se tornar um unicórnio tem caído cada vez mais no país. Com todo esse volume de dinheiro e a proliferação das startups, o Brasil tem se tornado cada vez mais um hub de inovação. Então, traz muitas startups de fora, Estados Unidos, Europa e Ásia, querem vir para o país, porque é um mercado muito grande, e ao mesmo tempo a gente está se consolidando como um grande formador de unicórnios, né? Então, a gente já está se equiparando ali a Israel e outros países da Europa em termos de números de unicórnios. Todo esse movimento gera também movimentos de deals, né, de aquisições por startups e de IPOs. E aqui muito por conta, puxado pelo IPO da XP em 2019. Mas uma coisa interessante de ver é que essas startups tendem a preferir fazer IPOs no mercado americano ao invés da Bolsa brasileira. E isso tem 4 grandes razões.
A primeira é que lá tem mais demanda e volume, então tem investidores mais qualificados que sabem investir em tecnologia e estão dispostos a pagar um preço um pouco mais justo. Os custos de negociação e custódia lá são muito mais baixos do que os custos brasileiros e tem uma questão regulatória de controle e direito sobre os shares, né? Quando a gente olha um pouco o cenário durante essa crise, a única coisa que tem mudado é os volumes de deals de VCs devem diminuir um pouco, né? Ou diminuir ou pelo menos mudar. Então, sair de deals de seed money e um pouco para o que a gente chama de bridge funding, que são as rodadas de capital que fazem uma ponte para a sobrevivência pós-crise. Então, quando a gente perguntou para elas o que estava acontecendo, para as startups o que estava acontecendo, 30% cancelaram a rodada de capital que estavam fazendo e 13% mantiveram como está. E ali no meio tem uma sequência de pessoas que ou renegociaram ou preferiram investir fazer investidores internos em vez de fazer uma rodada de fora. E outra coisa importante os valuations vão diminuir, mas mesmo diminuindo, eles devem ficar em patamares maiores do que antes de 2018. No segundo capítulo, sobre talento e retenção, algumas coisas saltaram aos olhos. O primeiro as startups com mais dinheiro conseguem atrair melhores talentos. Isso a gente viu na McKinsey também, gente saindo de grandes corporações para trabalhar em startups. E o salário é mais ou menos igual entre startups e o mundo corporativo, né? Tem um gap muito grande ainda de talentos de tecnologia. Então, apesar de conseguir atrair bons talentos, tem um gap que não vai ser suprido. Então, a gente estima que até 2030 tem um gap de 1 milhão de vagas que não vão ser preenchidas em talentos de tecnologia, simplesmente porque a gente não forma engenheiros suficientes para suprir toda essa demanda. Além de não formar tanto engenheiro, a gente forma muito mais advogado e administrador do que engenheiro. Então, a cada um engenheiro ou cada curso relacionado à tecnologia, a gente forma 11 advogados e administradores. Esse gap é muito maior no Brasil do que em outros países. Além de ter um problema de quantidade, a gente tem um problema de qualidade no país. Então, 35% dos cursos superiores relacionados à tecnologia não alcançam a nota mínima ali de qualidade de curso superior. Esse é um problema global e os países estão se virando um pouco para tentar suprir esse gap, né? Então, tem iniciativas desde aumento de vagas nas universidades de cursos de tecnologia, renovação dos currículos, o aprendizado online, curso técnico, tem sido também cada vez mais incentivado. E as startups locais têm sido criativas para conseguir atrair e reter esses talentos, né? Desde abrir hubs de desenvolvimento em outros países para usar os talentos de lá, tentar importar desenvolvedores para o país, ou até se aproximar muito da academia para conseguir reter esses talentos. Outra coisa importante relacionada a talentos é que o mito do empreendedor jovem, o empreendedor jovem se tornou um mito. Então, cada vez mais pessoas mais velhas estão dispostas a sair dos seus empregos e arriscar empreender. Esse é um dado dos Estados Unidos, onde a idade média já aumentou para 42 a 45 anos. A idade média das startups como um todo também tem aumentado, porque startups mais maduras, que crescem muito rápido, precisam de pessoas com mais cabelo branco e mais experiência para virem arrumar um pouco a casa, colocar em ordem, padronizarem processos, né, e liderarem times maiores. O Covid muda algumas coisas. O primeiro talvez a gente veja um congelamento de contratação e uma diminuição ali uma diminuição principalmente de salário e de cronograma de trabalho. Mas a boa notícia é que a gente ainda não deve ver grandes demissões em massa. Lembrando que essas startups têm times muito pequenos, né, de até 20 pessoas. Então, não é que elas têm tanto espaço para diminuir assim o time delas. Eu acho que só concluindo um pouco todos os aprendizados que a gente viu aqui, do lado de financiamento, a gente era feliz e sabia, né? Então, a gente veio do cenário pré-Covid, a gente veio num cenário de um overflow de capital, um fluxo enorme de capital, com valuations altos. O Covid deve amenizar um pouco esse momento, mas ainda mantendo patamares acima dos valuations que a gente viu em 2018. Do lado de talentos, acho que os desafios permanecem os mesmos, pré-Covid ou pós-Covid, o bottleneck, né, o gargalo de vagas relacionadas à tecnologia vai continuar no mundo pós-Covid, né? E aí deve pressionar um pouco
contratação e ainda não tendo demissões em massa, mas ainda é um cenário que a gente pode esperar. Ira, agora eu queria voltar para você, para a gente entender um pouco do Anderson, o que ele acha de tudo isso que mudou. Obrigado, Marina. Obrigado, Anderson, por se juntar a nós aqui hoje de manhã para fazer um debate sobre esse tema de startups. Acho que você tem uma experiência única aí, são 15 anos já nesse setor, fundador e managing partner da Redpoint Ventures. É um prazer ter você aqui. Talvez a primeira pergunta para a gente começar o debate seja com relação à tua visão sobre o que está mudando, né? A Marina comentou aqui alguns insights da pesquisa que a gente fez, que de certa forma foi até fevereiro desse ano. A gente complementou com algumas análises pontuais sobre o Covid, mas seria interessante talvez escutar de você o que você está vendo, né, nas startups que você investe, enfim, no teu grupo ali de investidores. O que está diferente nesse contexto de Covid? Joia. Bom, bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui. Obrigado, Ira e Marina, pelo convite. E parabéns pela nova edição do relatório. Ficou muito legal. É um favor enorme que vocês fazem para o ecossistema como um todo aqui, ter esse tipo de informação bem estruturada como vocês têm feito. Muito obrigado em nome da tropa. A crise do Covid, como todas as outras, tem um monte de impactos para o mundo do empreendedorismo, principalmente o digital, que é onde a gente foca na Redpoint, né? E acho que a gente pode quebrar, abusando da brincadeira, né? Tem o good, o bad e o ugly, né? Que sem entrar no mérito da catástrofe humanitária, que obviamente é ruim para todo mundo, mas quando a gente olha especificamente no tema da conversa aqui hoje, que é a indústria do Venture Capital, e mais especificamente do empreendedorismo, é muito importante a gente colocar em perspectiva, porque a nossa crença na Redpoint e na indústria em geral é que o good é muito melhor e muito maior do que qualquer característica do bad e do ugly, né? Acontece que o bad e o ugly estão na nossa frente agora, então faz uma sombra enorme. O que é o good? O good é que a gente vivia na nossa indústria aqui no Brasil uma clareza muito grande da oportunidade que a gente tinha, né? A gente vinha saindo da pior crise econômica da história recente do Brasil, num período muito duro para a economia tradicional, e foi a melhor fase da economia digital, do empreendedorismo digital desde a fundação, né? Dos últimos 20 anos, pelo menos. E isso só vai ser acelerado. Então, na verdade, o papel do empreendedor brasileiro vai graduar de uma bela oportunidade para uma missão cívica, né? A gente vai precisar reconstruir o mundo inteiro, mas o Brasil inclusive, ou principalmente, e a clareza de que a gente vai precisar de mais eficiência do que a gente já precisava, e que são empresas novas, ágeis, que vão não só ocupar espaços importantes na economia, mas ajudar empresas enormes, mais tradicionais, a se reposicionarem também, é muito claro. Então, diferentes pessoas têm falado métricas diferentes, né? Mas o que parece, o Covid vai fazer em 5 meses, 6 meses, o que levaria 5 anos do ponto de vista de adoção de tecnologias, né? Então, vai ser muito legal. Eu acho que o impacto vai ser muito grande assim que a gente passar essa fase inicial. O bad, obviamente, é o curto prazo, né? Assim, existe um momento que se precisa parar e refletir para ver o que está acontecendo. A gente quebrou isso em 2 fases. Tem o emergencial, que eu acho que a gente já está passando agora, que chegou a crise, o que acontece, né? E em termos práticos isso significa qual empresa que tem caixa para sobreviver. A gente, pegando a Redpoint como exemplo, mas é um proxy para o que acontece na indústria como um todo. A gente tem hoje 48 empresas e a gente tem absolutamente todos os tipos de situação dentro do portfólio. Desde empresas que foram muito impactadas pela crise, né, receita caindo muito rápido,
até empresas que foram catalisadas pelo Covid, pela crise. São empresas que o core business atua na resposta à crise, que geram excesso de demanda para essas empresas, que também é algo que a gente não estava planejado, né? Nem a gente, nem as startups, e precisa replanejar. Então, tem o curto prazo, que é ver, a gente fala que é o bote salva-vidas, né? Tem água, tem lanterna, tem tudo aqui no bote para a gente sobreviver o curto prazo. E agora a gente está na fase mais importante, menos crítica, que é qual vai ser o impacto dessa crise nos modelos de negócio dessas empresas. Quais são as coisas que vão impactar durante a recessão, que provavelmente vem por aí. É relevante, né? Diferentes empresas vão ter impactos diferentes. E mais profundo e mais demorado para entender o que vai acontecer de mudança cultural no Brasil e no mundo por conta da crise, que pode também mudar padrões de comportamento, padrões de consumo, que pode impactar as startups. Então, tem uma fase agora de repensar muito. O D0 pé no freio, deixa eu ver o que está acontecendo, investidores que têm um engajamento maior com as startups, que participam em conselho, nem por opção, mas por falta de opção, o foco fica muito mais em acompanhar o portfólio, ajudar essas empresas. Então, cria uma sensação de que a indústria parou, ou, né, uma preocupação de que isso aconteceu. É muito mais circunstancial do que estrutural. O que a gente espera que vai acontecer é a gente gerenciar com calma e cuidado essa fase e tá muito pronto para aproveitar a reconstrução, que vai ser muito legal. E o ugly nessa história toda é que a gente não sabe a duração que vai ter esse processo, né? São duas ondas aí, dois tsunamis, né? Tem a parte biológica, que é o que a gente está atravessando agora. Depois vai vir uma outra onda, que é a onda de choque da primeira derivada da crise, né? A gente vai começar a prestar mais atenção nos impactos econômicos da crise, a gente como país e como população, e depois o período de reconstrução, que é onde eu acho que vai ser espetacular. Então, quanto dura isso é a grande incerteza hoje. O que isso leva, do ponto de vista estratégico, a fazer é privilegiar mais preservação de fluxo de caixa, seja do investimento, seja que a empresa gera, em detrimento de growth, né? O crescimento é algo que, historicamente, no meu treinamento inteiro como venture capitalist, é crescer, crescer, crescer. Agora é um setup diferente. Para o crescimento a gente pode retomar depois, mas se a empresa ficar sem caixa e morrer, é um erro só. Então vamos preservar a caixa, entender o que está acontecendo com calma e principalmente estar preparado para um crescimento que vai ser espetacular na retomada. Anderson, uma pergunta talvez relacionada até esse último comentário seu, né? Eu acho que navegar essa crise olhando o caixa, principalmente, é um grande desafio, né? As empresas, o oxigênio delas é crescimento, é criação de escala, e para isso caixa faz parte desse um ingrediente fundamental, né? Como têm sido os instrumentos disponíveis e aplicados pelas empresas, pelas startups, para conseguir navegar esse período, né? Como você comentou, que tem uma incerteza ali do tempo, né? Ou seja, quais são os ingredientes aí mais... Uma coisa, obviamente, é tentar segurar, apertar o cinto. Tem também outros instrumentos, como investimentos adicionais, eventualmente alguma aliança estratégica, algum, enfim, merger com alguma outra. O que você tem visto ali de opções e caminhos ali que estão se formando para conseguir navegar esse período aí de cash constraint? É ótima pergunta. E a resposta é all of the above, né? Todas as ferramentas hoje estão na mesa, todo contrato é passível de ser renegociado, precisa realmente repensar a empresa como um todo. No curtíssimo prazo, a resposta é tática, né? Então, suspende temporariamente contratações, repensa investimentos, renegocia contratos que têm impacto grande para o custo das empresas. Tem alguns planos de incentivo que o governo desenhou, não se encaixam muito bem na realidade das startups, é um negócio mais curto prazista, né, com a janela de 90 dias.
mas eventualmente redução do quadro dos funcionários também é algo ruim, mas necessário. Então, no curto prazo, todas essas ferramentas estão na mesa e diferentes startups sofrem impactos diferentes e estão em momentos diferentes do ciclo de funding, né? A gente, no mundo, pelo menos do venture capital, financiando startups, a gente tem rodadas de captação, né? Geralmente a cada 18, 24 meses. E a situação de uma empresa que acabou de captar uma rodada grande é muito diferente de uma, e tem no nosso portfólio, no mercado como um todo, exemplo de todos os casos, é diferente a empresa que acabou de captar de uma empresa que estava com um contrato na mesa para receber esse investimento. E os investidores tiveram que falar, peraí, vamos ver o que está acontecendo no mundo, depois a gente vê se continua ou não com essa rodada de investimento e principalmente em que termos, né? Então, o curto prazo é muito tático, é garantir sobrevida, principalmente para as empresas que estavam quase fechando uma nova rodada. E aí, as ferramentas são dívidas conversíveis com os próprios investidores, dívidas conversíveis com o investidor que estava querendo entrar e precisa de tempo agora para entender o que está acontecendo. É uma ferramenta super comum. Hipoteticamente, aí, eu investi 20 milhões de patacas. Não, vou colocar 4 com uma dívida conversível enquanto a gente discute o restante do dinheiro a hora que tiver mais clareza do mercado. Todas essas ferramentas são válidas. É importante o empreendedor, principalmente o empreendedor menos experiente, entender e principalmente assimilar que o mundo está diferente e que agora, mais do que nunca, a gente não sabe exatamente como que está esse mundo. Então, de todas as ferramentas mais comuns, as que permitem postergar a discussão de valuation são as que ficam mais em voga agora, que é tipicamente a dívida conversível com desconto em cima de uma rodada futura. Você posterga a discussão do valuation. As empresas que são muito boas, que têm modelos de negócios já aprovados, em geral não tem problema em segurar esse tipo de financiamento. Mas não são todas, né? Então, o remédio muda de acordo com a doença e com o doente. Aí, trocadilho infame, né, com período de pandemia, mas esse é o jeito tático de pensar. Passado esse curto prazo, que você está tranquilo, que você tem um horizonte para operar melhor, o que a maioria das empresas fazem é trabalhar com cenários, né? A maioria das empresas que eu acompanho estão trabalhando com 5 cenários diferentes, né? E é comum fazer isso anualmente com 3 cenários, né? Só que a gente está fazendo com 5 e a revisão é muito mais frequente. Então, o que está acontecendo agora, as empresas têm formas diferentes de reagir de acordo com o impacto que a crise tiver nas suas receitas, principalmente. Então, as discussões em conselhos de startup hoje são: ajustamos e agora temos uma expressão típica que a gente usa, que é runway, né? É a pista de decolagem do aeroporto. Então, as startups falam: olha, agora eu tenho 18 meses de runway. Eu posso, do jeito que eu estou agora, eu tenho 18 meses antes de precisar levantar capital de novo. Se minha receita cair, esse runway vai diminuir. Se ela subir, ele vai aumentar. E aí a gente vai fazendo ajustes à medida que vai entendendo melhor o que está acontecendo com cada uma dessas empresas. Anderson, eu queria também te fazer uma pergunta, porque muito se fala sobre um novo normal, né? Impactos que essa nova realidade vai ter que vão perdurar ou não depois do isolamento social, né? Quais são os hábitos e efeitos do isolamento social que você acredita que vão perdurar para vai e para os fundos de venture capital? Já existem até vídeos engraçadíssimos sobre o new normal, né? Vai ter o novo do novo daqui a pouco. Mas é verdade, a realidade vai se adequar a uma série de mudanças de hábitos, né? No nosso universo de startups, a gente está aprendendo muita coisa. Se eu tivesse que sumarizar o que eu vejo com maior impacto, vai ser realmente a aceleração. Tendências que a gente via entre as nossas empresas estão sendo, com algumas empresas, estão sendo adotadas por quase todas. Um exemplo clássico aí é o home office, né? Algumas das nossas empresas já nasceram com uma parte grande da sua força de trabalho distribuída, principalmente
a parte de desenvolvimento de software, pela natureza do trabalho e pela situação mercadológica que a Marina corretamente apontou, né? De tudo que a gente precisa é a categoria mais escassa de mão de obra. Então, mesmo empresas que tinham todas as outras atividades concentradas costumavam ter um desenvolvedor remoto aqui ou ali. Está virando norma, mas eu acho que o maior impacto vai ser a aceleração das mudanças que a gente já vinha conhecendo. Então, grandes empresas que não experimentavam com home office se viram forçadas a experimentar. Algumas talvez tenham que voltar, algumas prefiram voltar, mas eu tenho convicção que várias não vão. Na parte de consumo, a gente vai ver muita mudança também. A gente tinha tendências grandes de consumo colaborativo, que deve ser reajustado para a nova realidade. A grande característica das startups é a facilidade de adaptar. Então, surgem preocupações novas, mas eu acho que elas vão trazer soluções novas também muito rápido. Então, padrão de consumo, a preocupação ao alugar uma casa num Airbnb ou andar no Uber, isso eu acredito que vai ser resolvido muito rápido. E ficar numa casa isolada, que você tem certeza que está bem cuidada e não tem nenhuma contaminação. No momento seguinte, a crise provavelmente é uma opção muito melhor do que ir para um hotel gigante com 1.000, 2.000 quartos. Então, tem uma dinâmica enorme que está desenvolvendo. O padrão de consumo vai mudar, provavelmente vai mudar, mas a aceleração é o que eu acho que vai ser a maior herança desse período curto de crise, apesar de muito grave, né, que a gente está vendo agora. Anderson, talvez mudando aqui para um outro foco, né? Uma das análises ali que a gente fez no relatório foi a concentração de investimento por perfil de startup, né? Quase que por indústria ali, o problema que eles estão tentando resolver, né? E, obviamente, uma concentração muito grande no tema de fintech. Acho que ali, por motivos talvez óbvios ali, dado o tamanho e a atratividade do segmento como um todo, e algumas demandas ali que por muito tempo estão ainda não atendidas. Olhando para frente, quais são esse perfil de concentração de investimento em fintech continua? Ou você vê talvez uma mudança aqui para alguns outros setores, alguns outros problemas a serem resolvidos, e um maior balanceamento desse investimento? Não acho que a gente viu nem o começo ainda do que vai acontecer em fintech. Tem muita coisa para ser feita. O contexto da revolução de fintech no Brasil é muito particular, muito especial. Tinha como você bem disse, um conjunto muito grande de serviços que já eram oferecidos em outros lugares que não estavam presentes aqui. Isso vira uma oportunidade óbvia para as startups. E um problema histórico de concentração do setor bancário, especificamente, que levou o regulador no Brasil a encorajar muito a fintech. Isso criou uma situação muito, muito peculiar e criou uma onda de investimentos grande, que pareceu maior ainda por ser a primeira, talvez depois de e-commerce, né, que a gente viu aqui no Brasil. Então, assim, fintech foi grande, com mérito, e eu acredito que ainda vai crescer muito. O que eu acho que vai acontecer com a parte da concentração em si, os outros segmentos que vinham crescendo muito mais devagar vão sofrer uma aceleração grande agora. Quando me faziam essa pergunta na era BC, né, before Covid, né, em final do ano passado, comecinho desse ano, qual que é a próxima indústria, a gente já falava que a nossa expectativa é que fosse na área de saúde. A gente, na Redpoint, faz early stage, a gente faz o investimento no comecinho da vida das empresas. A metáfora é que a gente investe em empresa enorme enquanto ela ainda está pequenininha. Então, a gente vê o pulso ali, né? O que passa no nosso processo de seleção é o que vão virar grandes empresas em 5, 10 anos. E saúde já vinha crescendo com uma consistência muito grande, por motivos muito diferentes de fintech. Fintech, ou serviços financeiros no Brasil funcionavam, mas o mercado era concentrado e menos eficiente do que a gente gostaria. Mas funcionava, inclusive um dos melhores do mundo comparado com países desenvolvidos. Saúde vinha
crescendo por um motivo muito menos nobre, né? A indústria está com um problema grave de estruturação. O alinhamento de interesse não existe entre os participantes, está todo mundo sofrendo. Então, é uma coleção muito grande de problemas que empreendedores conseguem resolver. Isso já vinha acontecendo e a crise, principalmente com o motivo sendo da área de saúde, vai colocar um holofote muito grande nisso. Então, de novo, vai acelerar uma coisa que a gente já vinha vindo. O que eu acho que é a novidade, que pode ser muito bacana, é a área de educação, que é um outro segmento que a gente na Redpoint gosta muito. Tem vários casos interessantes na indústria, no nosso portfólio e fora, mas o volume era muito menor do que a gente acredita que a carência no Brasil deveria garantir. E agora a gente está experimentando com muitas formas novas de educação, tecnologias que já existiam, mas eram usadas em casos específicos, estão virando do dia para a noite, sendo aplicadas para universidades e escolas inteiras. E eu acho que isso também não volta para trás 100%, né? Vai ter uma aceleração grande em fintech. E aí não é só o estudo remoto, fazendo paralelo com o trabalho remoto, tem todas as tecnologias de aporte e suporte para que esse novo modo de ensino funcione, né? Então, acho que a educação é uma área que pode se beneficiar no pós-crise, né? Muito do que está acontecendo agora. Acho que dá tempo da gente fazer umas perguntinhas que chegaram aqui da audiência. Olha, para o Anderson. Crises e recessões como essa podem servir como motores de inovação? Diversas frases, né? Nunca desperdice uma boa crise, né? Tem infinitas formas de caracterizar isso. O interessante da crise é o seguinte: ela é democrática na parte ruim e meritocrática na parte boa. Então, o que vem de ruim numa crise, todo mundo vai sofrer, não tem jeito, né? Impacta todo mundo. Agora, as oportunidades que são criadas é só quem está prestando atenção que vai e ter a determinação para se adequar e aproveitar essa oportunidade vai se beneficiar. Sempre tem. É desproporcionalmente bom para as startups, porque o mantra principal das startups é buscar usos de tecnologia para trazer mais eficiência. Durante uma crise, é muito mais fácil você vender eficiência do que quando está tudo indo muito bem, obrigado. Então, durante uma crise, é duro para todo mundo, mas quem trabalha com rapidez e principalmente oferece eficiência em qualquer forma ou jeito, se beneficia muito da crise. Então, com certeza, historicamente, as melhores safras de investimento para venture capital são no período imediatamente após as crises, e as grandes startups, que viraram grandes players globais, tem uma correlação enorme do sucesso dessas startups com a fase da criação, via de regra, foi durante uma crise. Então, de novo, é ruim agora, mas nada comparado com o que vem de bom por aí. Vai ser muita coisa legal sendo construída em breve. Tomara. Irã, tem uma pergunta para você também. Olha, quais os setores de inovação que você acha que mais sofrem com a situação do isolamento social? Quais se beneficiam? Academia, por exemplo, academia, coworking, mobilidade, delivery de comida, game e educação à distância. Mas se prejudicaram aí no curto prazo, né? E talvez estão com mais oportunidade de reinvenção agora. Talvez pode até sair mais forte disso, né? Acho que são o que a gente está vendo aí muito claro, né? Acho que coworking space tem um desafio grande, mobilidade está com um desafio muito grande, academias, enfim, esses acho que são os que, de certa forma, no nosso dia a dia, a gente não está conseguindo usar da mesma forma, né? Eu acho que os que beneficiam também, Anderson já mencionou alguns bons ali, né? Acho que, provavelmente, saúde, educação são naturais. Mesmo um outro que eu colocaria, que talvez aqui, tanto para startups como empresas incumbents tradicionais também, eu acho que é uma nova onda de crescimento do e-commerce. Acho que aqui, tanto em plataformas B2C, B2B, B2B2C, eu acho que tem uma necessidade e tem muito valor a ser capturado, o valor a ser retomado, porque as empresas têm um desafio muito grande de ativar os canais tradicionais de venda, né? Então,
A gente tem tido conversa até com empresas em setores que talvez tradicionalmente não tinham tantas plataformas, como a agricultura, né? Que agora estão tendo que rapidamente se organizar para poder fazer venda remota, né? Então, acho que o conceito de plataformas de venda talvez mais amplo, né, de e-commerce, acho que é uma necessidade imediata e eu acho que vai crescer muito, né, se beneficiando do outro tema que o Anderson comentou aqui, que é talvez um dos grandes legados aqui da crise, que é essa aceleração de adoção, que realmente é algo impressionante. Então, plataformas de e-commerce talvez seja uma adicional que eu mencionaria, B2B, B2B2C, B2C, eu acho que aqui tem um espaço tremendo de crescimento. O Anderson, o tempo está acabando, mas tem uma pergunta super interessante aqui, ó. O mercado empreendedor é majoritariamente feminino, mas o de startups grandes e unicórnios, majoritariamente masculino. O que falta para aumentar a diversidade no topo da pirâmide? Essa é uma pergunta espetacular e com resposta muito ruim, principalmente porque eu faço parte do problema, né? Homem, branco e engenheiro, né? É um problema estrutural que a gente tem na indústria, não só do empreendedorismo, mas de investimento também. Eu acredito que a gente se beneficia por estar num ambiente mais flexível, mais dinâmico, onde essa realidade é muito discutida, bem mais discutida hoje do que há 3, 5 anos atrás. Então, o mais difícil é o awareness, que eu acho que já existe, mas eu não acho que a gente precisa resolver esse problema só no topo da pirâmide, não, precisa estar resolvido em todos os níveis, né? Então, a gente com certeza precisa de fundadoras, mulheres, né? Mas a gente precisa ter investidoras mulheres, a gente precisa ter conselheiras mulheres, e não só mulheres, mas todos os tipos de diversidade, né? Racial, inclusive no Brasil, é gravíssimo também. Se você olhar o mix da população e entrar num evento de tecnologia hoje é complicadíssimo, né? Alguma coisa que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, atuar. Eu quero acreditar que a nossa indústria está bem ciente disso, acho que mais do que a média, e temos que correr atrás do prejuízo. Não tem resposta fácil, mas precisamos construir de qualquer forma. Olha, como vocês acham que vai ficar a questão de crowdfunding, corporate venture capital e venture debt? Quanto mais cedo no estágio da empresa, menor impacto tem a crise momentânea agora. Por uma combinação de fatores. Primeiro, que não existe aquela dúvida de como que eu calculo o valor da empresa hoje, porque o investimento no começo da firma é muito focado no quanto que eu preciso de dinheiro para gastar, né? E então a incerteza é menor agora e o principal motivo é que o horizonte de investimento é de muito longo prazo. Então, quem está investindo numa rodada de anjo, numa rodada de seed, que são os estágios onde crowdfunding tipicamente é aplicado, também, o horizonte é de muito longo prazo, né? Então, dá mais conforto. A principal incerteza é, se eu fizer o meu estágio agora, daqui 18, 24 meses, os fundos vão estar prontos e disponíveis para investir? E a resposta é que provavelmente sim, né? A menos que surja alguma coisa completamente diferente do que a gente está vendo agora, isso vai acontecer. Então, quanto mais cedo na vida da empresa e no ciclo de investimento, menor é o impacto da incerteza agora. Então, acho que esses segmentos vão continuar bem atuantes, já estão, né? Inclusive, vários deles fazem questão de destacar que continue mandando os seus business plans, porque business is open, né? Então... Oi, Irã, você quer complementar alguma coisa? A gente pode encerrar. Eu acho que o Anderson já respondeu o principal aqui da pergunta, né? Eu acho que talvez só adicionando a questão do corporate venture, o que a gente vê assim nas empresas é um apetite grande também nas empresas tradicionais, né? Porque acho que elas estão sentindo essa necessidade de acelerar também a sua digitalização, acelerar a sua inovação, e esse é um dos instrumentos, acho que cada vez mais utilizados, que é o corporate venture capital. Então, acho que também tem muita oportunidade vindo por aí. Olha, muito obrigada, Irã, Marina, Anderson, pela ótima discussão.
e pelos aprendizados divididos com a gente hoje. Gostaria também de agradecer a você de casa, que ficou agora os últimos 47, né, que a gente estourou um pouquinho, os últimos 47 minutos conosco. Para as próximas sessões e para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores e segunda-feira o episódio de hoje vai estar disponível lá. E vocês também encontram acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify. Para quem é fã de podcast, é uma ótima sugestão. Então, obrigada de novo a vocês. Até sexta-feira que vem. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.